Tem gente que tem a cara de pau de falar a maior mentira do mundo e achar que tá te enganando. Mas no final, a verdade vem à tona e fica feio pro mentiroso. Hoje, elencamos as 11 maiores mentiras do futebol brasileiro. No nosso ranking, tem desde anúncio de contratação que não aconteceu, até jogador que garante que não vai fazer algo e 2 dias depois, faz. Destaque para o nosso segundo lugar, que virou caso de polícia, e pro primeiro, que recentemente virou o maior loroteiro do futebol brasileiro. Mas esse, acho que vocês já sabem quem é, não é? Antes que eu esqueça, já deixa o like no vídeo e se inscreve pro canal, que temos mais listas como essa. Sem mais demora, vamos começar com a nossa 11ª colocação. E essa é recente, hein? Em julho de 2023, após 6 meses com o cargo de técnico da seleção brasileira vago, diversos veículos de comunicação cravaram a contratação do técnico italiano multicampeão Carlo Ancelotti. Já estava tudo certo e tal. O técnico do Real Madrid teria contrato com o clube merengue até junho de 2024 e só poderia assinar com o Brasil a partir de janeiro. Foi então criado um esquema para que Fernando Diniz dirigisse a seleção brasileira interinamente durante 1 ano até a chegada do italiano. Diniz até chegou a treinar o Screte Canarinho, e digamos que o desempenho do time não foi lá essas coisas. Fato é que janeiro chegou e Ancelotti renovou com o Real, agradeceu o contato da CBF, mas disse que não tinha nada certo. O cargo de comandante caiu então no colo de Dorival Júnior. Continuando falando em seleção brasileira, mas voltando muito tempo, em setembro de 89, Brasil e Chile se enfrentaram pelas eliminatórias da Copa de 90, no Maracanã. Caso o Chile vencesse, conseguiria a vaga para a Copa do Mundo da Itália. E eis que, aos 24 minutos do segundo tempo, com o Brasil ganhando por 1-0, um sinalizador foi atirado no campo, supostamente atingindo o goleiro Roberto Rojas no rosto, inclusive causando um corte em sua face. O jogo foi interrompido e suspenso, devido à alegação da equipe chilena de falta de segurança no estádio. Para fazer o que não deve, olha só, foi atingido duro, existe até sangue ali, olha só. Tem sempre um infeliz que devia ter ficado em casa para fazer uma estupidez. A autora do disparo, Rosineri Melo, que mais tarde ficou conhecida como a fogueteira do Maracanã, foi levada presa pela polícia carioca. Tudo levava a crer que o caso e a vaga na Copa seriam decididos na justiça. Porém, no dia seguinte surgiu uma sequência de fotos que mostravam que o sinalizador caiu a mais de 1 metro de distância do goleiro e que Rojas rolou até o sinalizador após se jogar no chão. Na verdade, o goleiro já havia premeditado algo e estava com uma lâmina em seu meião, a qual utilizou para cortar o próprio rosto. Rojas então foi banido do futebol. Tempos depois, ele se tornou preparador de goleiros do São Paulo Futebol Clube e, depois ainda, técnico do mesmo time no início dos anos 2000. São Paulo também é o assunto do nosso 9º lugar. Em 97, o Renato Gaúcho estava em um impasse financeiro com a diretoria do Fluminense e decidiu sair do time. Ele não se apresentou para a pré-temporada do clube e trocou de tricolor, saiu do Carioca e foi para o Paulista. O atacante foi apresentado no Morumbi e estava tudo certo. Nas palavras do jogador, só tinha um porém: ele iria pegar as coisas dele no Rio de Janeiro e voltava na segunda. Pois então, ele não voltou. No outro dia ele resolveu a disputa financeira com o Flu e continuou por lá. Na mesma batida de contratações que não aconteceram, temos a famosa Drogba no Corinthians. Em 2017 surgiram vários rumores de que o centroavante marfinense estava acertado com o timão. Inclusive, uma loja com produtos oficiais corintianos chegou a vender camisas com o número 15 e o nome de Drogba. Por fim, o atacante apenas agradeceu o elogio e o caso acabou virando motivo de chacota para os rivais paulistas. Mas pior do que a imprensa noticiar uma contratação que não aconteceu é o presidente do clube confirmar a contratação e ela não acontecer. Esse é o caso do nosso 7º lugar. Em 2014, o presidente do Atlético Mineiro, Alexandre Calil, publicou no Twitter, atual X, a seguinte frase: "Anelka é do Galo", mas o atacante francês nunca veio. 5 anos depois, Anelka explicou por que não fechou com o time mineiro. De acordo com suas palavras, o presidente foi amador, pois o anunciou sem estar com o contrato 100% fechado. Além disso, ele teria pedido passagens para sua família e seu agente conhecerem a infraestrutura do clube e a cidade de Belo Horizonte, mas o Atlético emitiu apenas uma passagem para ele mesmo.
Mas no quesito de contratações que nunca aconteceram, ninguém bate o nosso sexto lugar. Ele, o rei do drible, Ronaldinho Gaúcho. Primeiro, ainda quando era um garoto e não tinha saído do Brasil, deu essa declaração aí, ó. A torcida sempre apoiando e eu jogava de graça. Jogava de graça, Ronaldo? Sem dúvida, acho que eu jogo no Grêmio há mais de 10 anos, então não é dinheiro que vai me fazer dar alegria. Esse monte de torcida que vem aqui só me apoia, me levanta. Então acho que o que vale é jogar por amor à camisa. Depois, em 2011, já tarimbado internacionalmente como um dos maiores jogadores da história, decidiu voltar ao futebol brasileiro. E o que se viu foi um show de desinformação e de times sendo feitos de palhaços. Palmeiras e Grêmio chegaram a anunciar como certa a contratação do bruxo. O time gaúcho, inclusive, chegou a instalar caixas de som no gramado para a apresentação. Mas Ronaldinho driblou todo mundo e acertou com o Flamengo. No Brasil, ele ainda chegou a jogar em Fluminense e Atlético Mineiro, mas pro Grêmio, ele nunca mais voltou. Outro que não voltou pro time que saiu foi o nosso quinto lugar. O técnico Tite, após deixar a seleção brasileira depois da Copa de 2022, participou de um podcast no qual afirmou que não treinaria nenhuma equipe no Brasil em 2023. Toda equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar. Depois, não votou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter. Não tem, é um ano que ele tem, eu preciso... Inclusive, chegou a recusar propostas do Corinthians, time pelo qual chegou à seleção. Porém, no segundo semestre de 2023, Tite acertou com o Flamengo, clube o qual treina até hoje. Caso parecido foi o nosso quarto lugar, que também deixou o Corinthians para treinar o Flamengo. Após um ano bom pelo Corinthians em 2022, o técnico português Vitor Pereira não renovou com o timão, alegando que precisava voltar para Portugal, pois sua sogra estava doente. 2 semanas depois, Vitor Pereira acertou com o Flamengo. 2 semanas. Porém, a passagem dele não deixou qualquer saudade na torcida rubro-negra, inclusive ele não ganhou título nenhum. No nosso top 3 está o atacante Fred. O atacante é mineiro e ele foi revelado pelo América, mas ele também passou por Atlético e Cruzeiro. Acontece que, tanto na Raposa quanto no Galo, Fred deu declarações meio que conflitantes. Casa, né? Minha família inteira aqui, família toda atleticana. Eu nasci cruzeirense, né? Meu coração nasceu cruzeirense, a minha família inteira é cruzeirense. Família toda atleticana. A minha família inteira é cruzeirense. Família toda atleticana. A minha família inteira é cruzeirense. Já o nosso segundo lugar passou de todos os limites e chegou a ser caso de polícia. Em 2011, o atacante Somália defendia o Botafogo e sofreu um sequestro relâmpago antes do treino. Logo de manhã acabei sendo abordado, mas passei esse susto. Acho que tudo que eu tinha para falar, eu falei com a delegada Juliana. Até agradecer ela pela compreensão. E passei momentos difíceis, assim, nervoso, né? Eu chorava, pensava muito na minha filha, mas já está superada aí. Acontece que tudo não passava de uma mentira. Somália estava atrasado para o treino e não queria pagar a multa. Então ele inventou a mentira, porém ele foi pego graças às câmeras de segurança do elevador de seu prédio. Agora, o nosso primeiríssimo lugar tem se tornado um personagem folclórico do futebol recente brasileiro. Depois de tomar a caneta do Arrasca, ele meio que deu uma perdida e começou a contar diversos causos, digamos que duvidosos. O mais famoso deles é de quando ele foi para um exame antidoping com o Zidane. Ele fala português de Portugal. E aí, miúdo? Queres um trago? Eu falei, por favor. Me dê essas flores. Tomar com Zizu, pô. Aí sabe onde eu fiquei emocionado? Eu falei, pô, chefe, tem como me dar tua camisa? Ele falou, eu vou te dar tua camisa e vou te falar mais. Eu nunca vi um moleque fazer o que tu fez comigo. Tu não me respeitou. A camisa é tua. Me deu a camisa dele. Isso me marcou muito. De um jogador como ele reconhecer o que eu fiz naquele jogo. Acontece que a única vez que Carlos Alberto jogou contra o Real foi em 2007, pelo Werder Bremen. E o técnico dele não era o Mourinho e o Zizou já estava aposentado. E aí, gostou da nossa lista? Então deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Lembra de alguma outra mentira que a gente esqueceu? Deixa nos comentários para nós.
Aproveita e já clica também no link na tela que temos outras listas interessantíssimas do futebol. Obrigado pela sua audiência, valeu!